Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma aula aqui do Portal Programando. Essa aula vai ser uma aula mais direta, então eu vou fazer colocações pontuais e dúvidas que vocês venham a ter se eu não abordar nesse vídeo. Lembra que a gente tem um curso de orientação a objeto aqui também no canal, que a gente aborda as coisas com mais detalhe. Então nessa aula a gente vai fazer orientação a objeto direto, programando, num vídeo curto para que você consiga entender de forma geral. Lembrando que essa é apenas a primeira parte, a gente vai ter os outros conceitos de orientação a objetos nos próximos vídeos. Então o que é a ideia aqui? Se vocês repararem, eu já estou aqui com a classe principal e com o método main. Lembrando que o método main, a gente apenas vai utilizá-lo para criar e utilizar os nossos objetos. E lembre-se que para orientação a objeto, a base de tudo são classes. O vídeo ele vai se basear nessa imagem, certo? Então o que eu vou fazer? A gente vai fazer duas classes, a gente vai ter duas classes, a classe livre e a classe editora, na qual o livro ele pertence a uma editora. E a gente vai fazer essas duas classes, criar os objetos e entender os conceitos baseados nessas duas classes. Livros, que tem os atributos códigos, descrição do livro e ISBN, editora, e a editora que tem os atributos código editora, razão social, contato e telefone. Bem pessoal, com as classes já criadas, então se você olhar aqui eu tenho a classe já livros e editoras, livros e editoras, e a gente vai utilizar essas classes para implementar e colocar a orientação a objeto. Lembrando que essas classes elas têm já definidos seus atributos. Então, por exemplo, editora, ela tem código editora, que é do tipo int, razão social, que é do tipo string, contato, que é do tipo string, e telefone, que é do tipo string. Então a gente vai implementar baseado nesses atributos. O primeiro atributo da nossa classe editora é justamente código editora, Então a gente vai, qual que é o tipo dele que estava lá? Inteiro. Então a gente vai colocar inteiro. A gente precisa colocar o tipo de acesso. Como eu disse aqui, a gente vai ser mais direto. O tipo de acesso para todos os meus atributos vão ser do tipo private. Vocês vão entender por que lá na frente, porque a gente vai fazer as modificações nesses atributos. Então, quando eu quiser colocar um valor nessa variável, quando eu quiser pegar o valor que está nessa variável, eu quero fazer isso apenas através dos métodos gets e sets que a gente vai mostrar já já. Então, vamos lá. O atributo vai ser privado, então private, do tipo inteiro, E o nome dele vai ser código editora, tudo bem? Então, esse vai ser nosso primeiro atributo. O segundo atributo, também private, vai ser privado, do tipo string, vai ser razão social, certo? O terceiro atributo vai ser também privado, do tipo string, contato. E privado também, do tipo string, com o nome telefone. As características que vai definir uma editora serão código da editora, do tipo inteiro, razão social, do tipo string, contato, do tipo string e telefone, do tipo string. Como eu disse, aqui a gente está colocando os atributos privados porque eu quero que apenas lá na main, quando eu criar um objeto, ou em qualquer outro lugar que eu criar um objeto do tipo editora, eu quero que apenas os métodos que acessem esses atributos possam alterar o seu valor. Isso, eu garanto com isso que os valores dos atributos do que vai definir uma editora só vai ser alterado pelos métodos pertencentes a essa classe, tá bom? Então vamos lá. Para continuar, eu preciso criar pelo menos dois construtores. O que é o construtor? É o que vai ser utilizado para construir um objeto dessa classe. Lembrando que o construtor ele tem sempre o mesmo nome da classe e o modificador de acesso também. Então, public e o nome da classe. E você pode me perguntar, professor, então ele não vai ter o retorno? Não, o construtor não tem retorno. Então você coloca apenas public, o nome da classe, abre e fecha parênteses e você vai falar se ela tem, vai receber algum parâmetro dentro dos parênteses. Nesse caso eu não vou receber, porque eu vou fazer apenas o construtor padrão. O que é o construtor padrão? Aquele construtor que já vem por default na construção da classe se você não implementar nenhum. Como a gente vai ter mais de um, é interessante já ter o construtor padrão, beleza? Além disso, eu vou ter um outro construtor, que vai ser public, também, editoras. Agora eu vou receber o código, que é do tipo int, código, tudo bem? E vou colocar aqui que ele vai, esse valor que ele recebeu, então, this, lembrando que o this é fazendo referência a algo da própria classe, então, por exemplo, se eu estou dentro da classe editora e estou fazendo referência à própria classe, então eu vou colocar this, ponto, ele vai mostrar tudo que tem dentro dessa classe. Então perceba que ele mostrou os meus atributos já, Código editora, contato, razão social, telefone. Eu vou colocar nesse caso código editora. Esse código editora é o
do meu atributo, ele vai receber parâmetro que veio para esse construtor, que é essa variável código, beleza? Então, esse construtor aqui, ele vai receber o valor do código na hora de construir o objeto. Na hora que eu construir um objeto, ele já vai receber e vai guardar aqui dentro. Então, continuando, a gente já fez a construção da classe, a gente já fez os atributos, a gente fez os construtores desta classe, tudo bem? E agora a gente vai fazer os métodos de acesso. Então, aqui a gente vai fazer o conhecido também como encapsulamento. O que é o encapsulamento? É você acessar os valores do seu atributo através dos métodos sets e gets. Então, aqui, vamos lá. Public, perceba que é diferente dos atributos, ele vai ser public. Void, porque não vai ter nenhum retorno. Set, qual que é o nosso primeiro atributo? É o código editor. Então, set código editora, ele vai receber um parâmetro tipo int código, tá? E aí, quando eu quiser atribuir um valor para o meu atributo, então eu vou colocar this.código editora. Por quê? Porque eu estou fazendo referência ao atributo da classe, vai receber o código. Perceba que eu estou fazendo o meu atributo receber o código, que é o atributo que eu estou passando para o método set. Então, só para recapitular, quando eu quiser atribuir um valor para um atributo, eu uso o método set. Então, sempre é set, set, concatenado com o nome do seu atributo. Então, por exemplo, set código editora, né? Eu vou setar o atributo código editora. Isso se eu quiser colocar um valor no atributo, se eu quiser inserir um valor no atributo. Se eu quiser fazer o contrário, se eu quiser pegar o valor do atributo, eu coloco public, e aí, como eu quero pegar, ele vai me retornar. Aí você tem que se perguntar, qual que é o tipo do atributo? No caso do código, ele é inteiro, então tem que ser público, int, porque ele vai retornar, né, o inteiro, get código editora, e aí ele não vai receber nenhum valor como atributo. Por quê? Porque ele simplesmente vai entregar, né, ele não vai receber nada, e eu vou fazer return this.código editora. Ou seja, quando eu chamar o método getEditora, ele vai entregar o código da editora para mim, certo? Então, set, ele vai colocar o valor no meu atributo e o get ele vai entregar. Então, sempre set e o nome do atributo, get e o nome do atributo. Então, como a gente está falando do código editora, set código editora, get código editora, ok? Bem, para ganhar tempo aqui no vídeo, eu vou apenas mostrar que eu já fiz, né, os outros. Então, set razão social, que eu vou setar a razão social, né? Get razão social, que eu vou pegar a razão social. Então, o get ele está retornando do tipo string, então eu coloco público string, né, que é o tipo do meu atributo razão social, return a razão social, e vou fazendo justamente esse jogo, set, get para todos os atributos. Então tem get razão social, set razão social, get contato, set contato, get telefone, set telefone. O que você sempre tem que lembrar é, o get você coloca um tipo de retorno, certo? Porque ele vai retornar aquele atributo. E o set, o retorno dele é void, ele não vai ter nenhum retorno, mas ele tem um atributo. Então, entre os parênteses, você tem que ter uma variável para receber um valor que vai ser atribuído dentro do seu atributo, ok? Agora, aqui dentro da classe livros, né, a gente vai continuar a nossa programação e a gente lembra que a gente tem também os atributos. Livros ele tem também o atributo sempre do tipo private, tá? Private, então int código do livro, né? Então a gente vai colocar apenas código aqui, porque era como estava lá no diagrama. Depois a gente vai ter um outro atributo que é o descrição do livro, então private string descrição do livro, ok? Depois a gente vai ter o private string ISBN, que é um registro mundial que a gente tem de livros e publicações. E além disso, a gente tem um atributo aqui agora que é um atributo especial, que é o atributo editora, certo? Então a gente vai ter um atributo que o tipo dele vai ser editora, ou editoras, né? Que é justamente aquela classe que a gente acabou de criar. Ou seja, o que eu estou querendo mostrar com isso? Por isso que eu coloquei esse exemplo. Você pode ter um atributo de tipos de outras classes. Então, como o livro ele pertence a uma editora, você pode ter nele um atributo que é a editora. Então, como que eu vou fazer isso? Do mesmo jeito. Então, private. Agora, qual que é o tipo desse livro? O tipo dele é editoras. E eu vou chamar ele de... O nome da variável vai ser editora. Editora, certo? Então, eu posso ter uma variável cujo seu tipo é justamente uma outra classe do meu projeto. Então, ele faz isso sem nenhum problema, ok? Aqui agora, né, eu vou fazer o construtor. Então, como minha classe se chama livro, vou colocar public livro, lembrando que não tem retorno porque é um construtor.
Como é o meu construtor padrão, eu simplesmente vou abrir e fechar chaves, abrir, fechar parênteses, abrir e fechar chaves. Como eu vou ter um segundo construtor, né? Lembrando que quando a gente está fazendo esse ter mais de um construtor, o nome disso é sobrecarga. Tá bom? Não se esqueça que isso é fazer sobrecarga do construtor, tá? Você reescrevê-lo modificando os parâmetros, tá bom? Então é a assinatura. Então, por exemplo, nesse primeiro aqui, livros, qual que é a assinatura dele? É apenas livros, que é o nome do construtor. No segundo, eu vou ter um construtor com assinatura diferente. Então, livros, e qual que vai ser a assinatura dele? Então aqui vai ser livros int, porque eu vou passar um código, né? Uma variável, um parâmetro para ele do tipo inteiro. Então, você pode ter quantos construtores você quiser. Então, por exemplo, vou ter um livro e this.código vai receber o código, que é o atributo, e eu posso ter um terceiro, inclusive, construtor, eu posso ter quantos eu quiser, né? Fazendo a sobrecarga. Public, livros, aqui a assinatura tem que ser diferente, eu não posso, por exemplo, colocar uma outra aqui do tipo inteiro. Vou ter um outro aqui chamado string, descrição do livro, né? E vou fazer descrição do livro, receber a minha variável descrição. Agora que eu já fiz a sobrecarga, né, a gente tem mais de um método, a gente tem inclusive 3, cuja esse primeiro, a assinatura dele é livros, o segundo é livros int, o terceiro é livros string, e aí eu pergunto, eu posso ter um quarto construtor chamado public livros do tipo string, por exemplo, ISBN, posso ter esse construtor porque o nome da variável é outro, né? Não é mais descrição, mas perceba que ele dá erro. Por que ele dá erro? Porque a assinatura do construtor anterior, livros string descrição, é livros string, ou seja, essa assinatura está se chocando com a assinatura desse novo construtor, que é livros string do ISBN. Então, eu posso ter, né, construtores com sobrecarga, mas a assinatura, que ele vê apenas o tipo da variável, não o nome. Então, no caso aqui, eu poderia colocar livros string, recebendo também descrição. Então, agora sim, qual que é a assinatura desse construtor? Livros string, certo? Então, quando eu falo da assinatura, é justamente disso, para ele poder verificar o nome e o tipo, né, desse construtor, assim que ele verifica. Então, eu fiz o construtor aqui, os meus this, código, ISBN, this, descrição, recebendo os atributos que veio para o meu construtor. Isso aqui é para que, caso eu queira inicializar os valores do meu atributo na construção do objeto, através do construtor. A gente já vai fazer isso lá na main para vocês entenderem melhor, ok? Agora eu vou fazer aqui os métodos gets e sets de todos os meus atributos. Aqui, para ganhar tempo, eu já implementei, né, os get. Então, get código, que me retorna o inteiro, que é o código. Set código, que não retorna nada, então void, mas porém ele recebe como atributo o inteiro do tipo código. Get descrição, set descrição do livro, certo? E por último, né, o get editora e o set editora. Então, o get editor, ele vai retornar do tipo editoras, que é o nome da minha classe, que é o tipo também do meu atributo. Então você tem que colocar o retorno do mesmo tipo. E o set do mesmo esquema. Então o retorno é void, porém ele vai receber um atributo também do tipo editoras. Por quê? Porque o tipo do meu atributo é editoras, então ele tem que receber esse parâmetro do mesmo tipo e ele vai ser atribuído ao meu atributo, certo? Ok, vim aqui, salvei a minha classe livros, salvei minha classe editoras. E agora o que eu preciso fazer? Bem, eu já criei a classe, criei os seus atributos, fiz o construtor, fiz a sobrecarga dos construtores e agora o que eu vou fazer? Eu vou vir para main para poder utilizar aqueles objetos, certo? Então, como esse é um vídeo rápido, eu vou fazer de novo de forma rápida para a gente não perder tempo aqui. Se você quiser ver com mais detalhes, lembre-se que a gente tem vídeos específicos, né, apontando cada um desses conteúdos no nosso curso, que vocês podem ver com muito mais detalhes. Então aqui, a primeira coisa que eu preciso criar é a editora, né? Por que eu tenho que criar a primeira editora? Porque a editora ela vai fazer parte do livro, então eu preciso ter a editora para que depois eu possa inserir ela dentro do livro. Então vamos lá. Como que cria um objeto dentro da main? Então eu preciso primeiro criar a variável que vai receber esse objeto. Qual que é o tipo da variável? É o tipo da minha classe. Então o tipo da minha variável vai ser editoras, né? Eu vou chamar ela de ed1, tudo bem? E vou fazer essa ed1 receber new editoras, certo? Pronto. Agora, só para a gente entender, eu tenho uma variável que eu chamei de ed1 do tipo editoras. Essa variável ed1 vai receber new editoras, ou seja, ela vai receber o objeto de editoras. Agora, nesse momento, fazendo apenas essas linhas, o que eu estou falando? Estou falando que ed1
tem um objeto da classe editoras. Todos aqueles atributos ainda estão vazios, mas o objeto já foi criado, certo? Então, como que eu faço para atribuir valores à editora? Lembra, para quem ainda não fez o curso, né? Lá a gente também trata do scanner. O scanner é para a gente poder permitir que o usuário entre com o valor. Então, eu vou colocar aqui scanner, né? Vou chamar de ler, né? Porque vai ler do teclado. New, porque eu vou guardar dentro dessa variável um objeto do tipo scanner. Lembrando que o scanner a gente tratou ele lá no curso. Então, o scanner ele é para permitir que o usuário entre com valor. Para dar certinho, a gente precisa de importar ele, que é antes de colocar a classe, import java.ut.scanner, tá? Aqui ele está dando um erro porque a gente tem que passar como parâmetro para ele system.in. Agora sim, a variável scanner então vai permitir que quando o usuário digitar um valor, eu guarde ele dentro do atributo, tá bom? Então vou fazer aqui, pessoal, vou fazer aqui de forma direta, de novo para a gente ganhar tempo, tá? Então vou colocar system.out.println, lembrando que o println ele é para escrever na tela, então eu quero escrever a mensagem para o usuário, então quero que escreva entre com o código da editora, tá? E vou fazer. Então, se eu quero que o usuário digite o código da editora, eu quero que pegue esse código que o usuário digitou e guardar justamente dentro do meu atributo código da editora. E como que a gente vai fazer isso lá na main? Através do método set, porque o usuário vai digitar um valor, eu quero pegar esse valor e colocar ele dentro do meu atributo. Então, eu vou fazer de forma direta, tá bom? Então, vou colocar, olha, ed1, que é a variável que está armazenando, né, o objeto da editora. Então, eu vou colocar aqui dentro da main ed1.set código da editora, ou seja, eu vou guardar no código da editora no seu atributo. E aí, qual que é o parâmetro que ele está esperando? É justamente o parâmetro que o usuário vai digitar. Então, dentro dos parênteses do set código editor, eu vou colocar ler, que é a minha variável do scanner, tá bom? Ponto next int. Para quem tem dúvida aqui nesse next int, a gente tem um vídeo aqui no canal que explica direitinho, tá? Então, o que faz o next int? Ele espera que o usuário digite um valor do tipo inteiro, tá bom? Então é isso que ele vai fazer aqui, ler.nextInt, tá bom? E quando o usuário digitar, ele vai pegar esse valor que ele digitou e guardar dentro da minha variável. Agora eu vou pedir para o usuário entrar com a razão social. Então system.out.println e vou colocar a mensagem: entre com a razão social da editora, ok? E aí eu vou fazer ed1.set razão social e eu vou colocar ler.nextLine. Lembrando que no scanner a gente tem o nextLine e o next. O next ele pega apenas uma palavra, o nextLine ele pega mais de uma palavra, então ele pega palavras até que você digite enter. Quando você digitar enter, ele vai pegar todas as palavras que você digitou. Para a gente acabar ganhando tempo aqui, né, pessoal? Então eu já fiz direto. Então olha, mesma coisa. System.out.println entre com a razão social. Aí eu vou fazer o set e dentro do set eu vou colocar nextLine para ler a razão social. Depois entre com o contato da empresa. No set contato eu vou colocar ler.nextLine. Set telefone eu vou colocar ler.nextLine para ler para o usuário digitar. A única coisa aqui que eu fiz de diferente, para quem não viu, é depois do ler do set código, eu fiz ler receber new scanner de novo. Por quê, pessoal? Porque no Java às vezes ele dá um erro de caching. Então quando você digita inteiro e depois vai pedir para digitar um string, como é o caso aqui, primeiro eu pedi para ele digitar o código e depois digitar a razão social, às vezes ele dá um bug de cache, ele fica com cache, então ele meio que passa direto. Para resolver esse problema, você só faz a variável ler receber new scanner. É como se você estivesse reiniciando o objeto do scanner que vai ler do teclado do usuário, certo? Para ele não ler nenhum lixo ou espaço da memória que você deixar lá, tudo bem? Então, pessoal, aqui a nossa editora já está pronta, porque o usuário nesse momento já vai ter digitado todos os valores, certo? Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso criar o objeto dos livros. Então, como que eu faço isso? Primeiro, crio uma variável do tipo livros, dou um nome para ele, vou colocar L1, vai ser livro 1, né? L1. Depois eu vou colocar new livros, tudo bem? E vou criar ele através do construtor, beleza? Depois, eu preciso receber os valores para atribuir, né, a esse objeto. Então, eu vou fazer no mesmo esquema que a gente já fez. Então eu vou colocar system.out.println, né, e vou colocar a mensagem: entre com o código do livro. Depois
eu vou fazer L1.set código e aqui dentro eu vou colocar ler.nextInt, tudo bem? Então, o que o usuário digitar eu vou guardar dentro do código, beleza? E aí eu vou fazer a mesma coisa para todos os outros. Então aqui, pessoal, olha, se você reparar, eu já fiz, né? Entre com o código, aí coloquei L1.set código ler.nextInt para ele receber, né, o valor que o usuário digitar e guardar dentro do código, depois da descrição, depois do ISBN. Então se você olhar, tá ok, mas está faltando um atributo que a gente ainda não setou, que é qual? É o atributo, vamos olhar aqui na classe livros, o atributo editora, que é do tipo editoras. Por que eu não fiz para ele pedindo? Porque a gente já tem esse objeto, a gente já tem esse valor, que é aquele que a gente criou no início, que é o ED1, né? É esse objeto que a gente pediu para o usuário já digitar os valores e guardar. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer L1.set editora e ele está esperando receber uma editora, né? Então, eu vou colocar aqui dentro ED1, dentro do parênteses, como parâmetro ED1. Por quê? Porque eu vou setar essa editora que a gente criou primeiro dentro do atributo editoras do meu L1, tudo bem? Bem, pessoal, um método que a gente não criou aqui, que ele é muito importante, eu vou criar ele dentro de livro, é o método toString. O que é o método toString? Que ele retorna como se fosse um objeto, só que em forma de string. Ou seja, ele vai me retornar todos os valores do meu objeto em uma string. Então, vou colocar public dentro da classe livros. Eu vou criar um método public, o tipo de retorno vai ser string, certo? E o nome do método é toString, tá? Ele não recebe nenhum parâmetro. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, olha, ele vai retornar return. Eu quero que ele retorne o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, entre parênteses. Eu quero que ele retorne get this.get código, né, para imprimir o código do livro. Depois, eu vou colocar um mais aqui para concatenar a string. Depois eu quero que ele imprima this descrição do livro, get descrição do livro, certo? Depois, que de novo vou concatenar só para ir separando para ficar bonitinho. Depois eu vou colocar this.get ISBN, né? E por último, a gente tem que colocar o get da editora. Porém, a editora ela ainda não tem o toString, então eu tenho que ir lá criar também. Para a gente ganhar tempo, olha, eu vim aqui na classe da editoras, né? E já fiz o toString dela, então eu coloquei return do mesmo jeito, return this get código editora, this.get razão social, this.get contato, porque ele vai me retornar esses valores como uma string, certo? E agora, como eu preciso mostrar ele aqui dentro do livro, eu vou vir aqui dentro do toString do livro, onde a gente já colocou todos aqueles atributos, e vou adicionar mais um. Então eu vou colocar mais, né? Vou concatenar aqui só para dar um espaço entre eles. E vou colocar, olha, this.editora. Porque agora ele vai pegar do objeto que a gente já passou, toString. Ou seja, ele vai lá no meu atributo editora, que é do tipo editoras, da nossa classe lá editoras, e vou passar para ele, né? Eu vou imprimir aqui junto o toString dele, que já vai trazer para mim todos aqueles objetos lá da minha classe, certo? Então, eu vou salvar aqui e o meu toString está pronto. E eu vou voltar aqui para minha main, ok? Como, novamente, esse é um vídeo rápido, eu vou simplesmente imprimir o toString para ver que todos os valores, o objeto ele foi criado, eu inseri nele todos os valores dos atributos, tanto de editora quanto de livro. Eu vou fazer o seguinte, olha, system.out.println e vou imprimir no L1.toString. Então eu vou imprimir, eu vou chamar o livro, né? O L1, o objeto L1, a variável L1 que tem o objeto livro, e chamar o toString dele. E dentro do toString dele, né, eu estou imprimindo todos os atributos do livro, mais o toString da editora, que lá dentro da classe editora eu imprimi todos os seus atributos também, ok? Então vamos aqui executar o código. Olha aqui, eu coloquei para executar, né? Cliquei aqui com o botão direito no código, executar arquivo dentro do método main. Ele já aparece aqui para mim, ó, entre com o código da editora. Então eu vou colocar aqui um código qualquer, 1, 2, 3. A razão social, vamos colocar aqui, qual vai ser a editora? Vai ser a Novo Tempo. Vamos inventar, né? Novo Tempo. Entre com o contato. O contato dela vai ser a Rua Teste. E o telefone vai ser 123 123. Ok? Aí perceba que agora ele já está pedindo do livro. Olha, entre com o código do livro. O código do livro vai ser 5555. Ah, olha aí, olha. A gente não colocou lá para reiniciar o objeto. Lembra que eu falei que tem que reiniciar
depois que pede um int para uma string. Então vamos lá corrigir isso para a gente já ficar com ele certinho, né? Então eu vou pegar aqui, ó, ler, recebe, new scanner, tá vendo? E eu vou colocar também isso. Depois eu pedi o código do livro para ele não cometer esse erro novamente. Então vamos lá, vou clicar com o botão direito, executar arquivo, que ele já vai direto. Aqui está executando. Vamos lá. Entre com o código da editora. 1, 2, 3. Entre com a razão social. Novo tempo. Entre com o contato. Então vamos colocar aqui rua teste. Entre com o telefone. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora entre com o código do livro. Perceba que agora já mudou, né? Todos esses primeiros estavam fazendo referência ao objeto da editora. Agora ele vai fazer referência ao objeto do livro. Então qual vai ser o código do livro? 1555555. Entre com a descrição. Agora já não deu erro. Entre com a descrição. Vou colocar... A descrição do livro vai ser O Pequeno Príncipe, tá? Entre com o ISBN, eu não sei qual é, vou escrever um qualquer, 888888. Olha aqui o que aconteceu, ele imprimiu o toString, então olha aqui, 555 é o código do livro, O Pequeno Príncipe é o nome dele, 888 é o ISBN, 123 é o código da editora, depois é o nome dela. Então perceba que quando eu imprimi aqui embaixo, olha, esse system.out.println toString, ele imprimiu para mim todos os atributos lá de dentro daquela classe. Uma forma de imprimir ele direto, né? Sem a gente precisar de ficar imprimindo um por um. Se eu quisesse imprimir um valor específico, quando a gente estava inserindo os valores, a gente estava usando o set. Se eu quiser imprimir um valor específico, então eu quero imprimir, por exemplo, olha, uma mensagem system.out.println. Eu vou até colocar isso antes de imprimir o toString, na exata linha acima do toString, onde eu vou imprimir o toString, porque eu quero colocar uma mensagenzinha mais bonitinha. Então eu vou colocar aqui, veja a descrição do livro, eu vou dar espaço, vou colocar um mais para concatenar e vou fazer, olha, L1, que é o livro que a gente quer, ponto, get descrição do livro. Ou seja, o que vai aparecer para mim? Veja a descrição do livro e eu quero mostrar qual livro e na linha de baixo eu vou mostrar todos esses valores, né? Vamos ver então, vou executar aqui o código. Executando, vai pedir, entre com o código da editora. Vou fazer aqueles mesmos dados, 1, 2, 3, entre com a razão social, novo tempo, entre com o contato, então rua teste, entre com o telefone, 1, 2, 3, 1, 2, 3, aí já pedindo agora os dados do livro, entre com o código do livro, vou colocar 555555, entre com a descrição, O Pequeno Príncipe, ISBN, você coloca 888888. Ó, veja a descrição do livro O Pequeno Príncipe. Por quê? Porque ele pegou pelo get. Perceba que o get ele retornou o nome, depois ele imprimiu para mim os dados através do toString, beleza? Então é isso, pessoal. Eu tentei fazer um vídeo mais rápido abordando esses conteúdos que foram criação da classe, criação de atributos, criação dos métodos sets e gets, criação dos construtores, né? E aí fazer através do get e set o encapsulamento das variáveis, né? E aí dentro da classe main a gente já também criou os objetos, inseriu esses valores no objeto através do scanner, né? Que o usuário digitou, e no último a gente imprimiu através do toString e através do get, beleza? Espero que tenha ajudado vocês. No próximo vídeo a gente aborda os outros conteúdos de orientação de objeto dessa forma, mais direto. Quem quiser mais detalhe é só voltar nos nossos vídeos anteriores que eu explico cada um desses passos em um vídeo específico para ninguém ficar confuso.